Nossa história começa com nosso protagonista recuperando o fôlego, exausto e com dores, pensando que não quer morrer. Ele tentou o seu melhor para escapar rapidamente, mas seu corpo estava doendo muito, fazendo-o se perguntar furiosamente por que só ele estava passando por isso. Ele então tropeçou nos próprios pés e bateu no chão, o que o fez largar a espada. Ele tentou se levantar trêmulo enquanto tossia e chamava alguém para ajudá-lo, mas seu corpo caiu, e Takamichi Yoshido, um desafiante de nível inferior, deitou-se no chão, chorando desesperadamente e implorando por alguém para ajudá-lo. De repente, alguém enorme pisou no chão, fazendo todo o lugar tremer. Então se aproximou dele e era o demônio de Elite. Ele levantou-se trêmulo para enfrentar o demônio de Elite, imaginando o quão miserável ele seria por ser atormentado e desprezado. Ele então perguntou furiosamente se era divertido e se eles estavam satisfeitos agora. Ele então ergueu a espada e gritou que nunca desistiria, mesmo que todos rissem dele, ou que aquele maldito mundo o abandonasse. Ele então corre em direção ao demônio de Elite, enquanto grita que não tem escolha a não ser seguir em frente. Mas o demônio de Elite apenas o arranhou com suas garras afiadas antes mesmo que ele pudesse atacá-lo. Ele estava chorando e se sentiu magoado. Ele estava no chão, enquanto o demônio de Elite reunia seu poder na palma da mão. Ele tentou rastejar para longe do demônio de Elite mirando nele. O demônio de Elite olhou para ele e o atacou com seu poder. Mas o demônio de Elite errou por 1 centímetro. Quando percebeu que o impacto atingiu o chão, soube que era ruim. De repente, o chão quebrou e ele ergueu a mão para o demônio de Elite, jurando que definitivamente se tornaria um forte desafiante. Ele então cai chorando, gritando a plenos pulmões, então o sistema informa que ele morreu. Torre Mágica, uma estrutura enigmática além da compreensão humana, era o termo comumente conhecido para masmorras, semelhantes a torres que apareceram de repente em todo o mundo. O interior é como um mundo saído de um jogo, com espadas, habilidades mágicas e monstros. As pedras mágicas e os tesouros que dormem na Torre Mágica são negociados a preços elevados, e aqueles que procuram tesouros são chamados de desafiantes. No entanto, desafiar a Torre Mágica representava um risco de vida. Mesmo que fosse como um jogo, a morte na Torre Mágica significa morte na realidade. Yoshido, que havia morrido, abriu lentamente os olhos e percebeu que havia morrido novamente. Ele deu um tapa na cara, sabendo que não era assim que as coisas deveriam acontecer, enquanto o sistema lhe mostrava que sua morte havia sido confirmada e sua habilidade de renascimento infinito havia sido ativada. Mas o tempo restante foi de 10 segundos. Reavivamento infinito significa que não importa quantas vezes eles morram na Torre Mágica, é uma habilidade que pode trazê-los de volta à vida. Mas ele ficou chateado, percebendo que havia sido enganado. Depois de se formar no ensino médio, ele viveu uma vida repleta de empregos de meio período. No entanto, quando a Torre Mágica apareceu, ele acreditou que sua vida poderia mudar se ele se tornasse um desafiante. Todos os dias se tornavam uma luta para conquistar pedras mágicas e tesouros. Para vencer a competição, ele tentou adquirir uma habilidade rara que ninguém mais possuía. Aquele que vendia o renascimento infinito era o comerciante na entrada da Torre Mágica. Ele retirou todas as suas economias e até se endividou para comprá-lo, conseguindo um corpo que não morre. No entanto, como pena de morte, aplica um debuff permanente de 500 def. Com o Infinite Revival, cada vez que ele volta à vida, suas habilidades são reduzidas. Ele morreu por vezes até morrer. Na primeira vez que ele morreu, sua def foi reduzida em 50, embora seu valor estatístico original fosse de apenas 53, o que o levou à beira da morte com um único golpe anterior. Na segunda vez, foi uma redução de 70 ataques e na terceira vez, foi uma redução de 250 HP. O efeito negativo recebido é aleatório a cada vez, e desta vez, sua agilidade foi reduzida em 60. Ele riu, sabendo que se continuasse sendo rejeitado, apenas um ponto lhe restaria. Na Torre Mágica, a estrutura corporal muda com base em suas estatísticas. Se a agilidade diminuir, o corpo ficará mais pesado, e, eventualmente, eles ficarão incapazes de se mover. Quando isso acontecer, eles não poderão continuar como desafiantes. Ele acabou sobrecarregado de dívidas e preso a uma habilidade completamente inútil. O sistema lhe mostrou que ele seria revivido,
Então ele deveria se preparar, mas ele estava ficando frustrado. Ele então acordou e se viu no chão destruído, imaginando se havia voltado à vida. Ele se senta e percebe que seu corpo está pesado, pensando que provavelmente é porque sua agilidade se tornou uma só. Ele sabe que, com isso, até mesmo se movimentar será difícil para ele. Ele então olha em volta, perguntando-se onde fica aquele lugar e se ele estava certo ao dizer que caiu em um andar inferior. Ele sentiu algo ao seu redor, fazendo-o se perguntar o que era aquela atmosfera, pois nunca tinha ouvido falar de tal lugar nos níveis inferiores. Ele então notou algo brilhando na frente dele e ficou chocado ao ver que era uma pedra de habilidade e era dourada, o que significa que era ultra rara. Ele sabe que pode ser vendido por um preço alto e que talvez seja possível pagar a dívida que contraiu. Ele tentou se levantar, sabendo que era a única coisa que estava determinado a trazer consigo, não importa o que acontecesse, e caminhou lentamente até lá, percebendo que não havia monstros ali, fazendo-o pensar que era fácil vencer. Mas então ele pisou nos azulejos e a parede soltou muitos buracos. De repente, lançou facas que o atingiram em todas as partes do corpo, inclusive nos olhos, fazendo-o gritar de dor e morrer pela 5ª vez. Seu renascimento infinito foi ativado, e como pena de morte, um debuff permanente de 65 de força foi aplicado. Ele reviveu novamente, e percebeu que o lugar era uma armadilha. Cerrando os dentes, ele declarou que tal nível nem deveria pensar que poderia detê-lo. No entanto, ele percebeu que não conseguia movimentar os membros, e sua força muscular estava reduzida. Apoiando-se na parede, fraco, ele empurrou-a, apenas para perceber que era outra armadilha. De repente, uma estátua de dragão emergiu do subsolo, olhou para ele com seus olhos vermelhos e o queimou vivo. Ele morreu pela 6ª vez, reviveu mais uma vez e, como pena de morte, um debuff permanente de 250 HP foi aplicado. Ele pulou para o lado para evitar o fogo contínuo que saía da estátua do dragão e rolou para se aproximar da habilidade rara. Ele ficou feliz em ver que estava mais perto e percebeu que a razão para a existência da passagem estreita era atrair desafiantes atraídos por habilidades raras e matá-los efetivamente com armadilhas. Ele sabia que em circunstâncias normais, não importa quantas vidas eles tivessem, eles não seriam capazes de passar. Mas ele comentou que, infelizmente e com certeza, ele era atualmente o desafiante mais fraco daquela torre mágica, mas já tinha muitas alternativas de vida. Ele então correu em direção à habilidade rara, mas então uma lâmina enorme caiu sobre ele, matando-o pela 7ª vez. Seu renascimento infinito foi ativado e, como pena de morte, seu poder mágico foi reduzido para 80 e suas capacidades técnicas para 55. Um momento depois, ele se perguntou quantas vezes ele havia morrido, porque não tinha nenhuma sensação em todo o seu corpo, e sua visão também estava embaçada, enquanto era debuffado por 90 de vitalidade e 40 de resistência mágica como penalidade. Mais uma vez, ele foi perfurado por um enxame de lanças vindas do subsolo, e foi debuffado por 60 inteligências, fazendo-o sentir como se sua consciência estivesse prestes a desaparecer. Porém, ele conseguiu agarrar a habilidade rara, pensando que era sua vitória, mas ele desabou lentamente e o status perguntou se ele queria usar a pedra da habilidade. Um momento depois, o sistema mostrou-lhe que, como não houve resposta, seu uso automático seria iniciado. E ele havia adquirido a habilidade inversão. Depois disso, ele acordou confuso porque se sentia mais forte e sua consciência estava clara. Ele se perguntou o que estava acontecendo, porque não sentia os efeitos das penas de morte que antes eram tão severas. Ele então disse ao sistema para verificar seu status e ficou chocado ao ver que os poderosos efeitos negativos que vinha recebendo até agora se transformaram em positivos. O sistema então mostrou a ele que o efeito de inversão de habilidades visa reverter todos os efeitos, incluindo buffs, debuffs e anormalidades de status. Ele entendeu que graças a essa habilidade, todos os debuffs que recebeu até agora foram revertidos em efeitos positivos. No entanto, ele se perguntou quando adquiriu tal habilidade. Então ele viu a caixa de pedras de habilidade rara e percebeu que estava vazia, fazendo-o se perguntar se ela havia sido usada automaticamente. Ele percebeu que seu dinheiro havia acabado.
No entanto, ele pensou que poderia ser uma coisa boa, porque todas as penalidades do avivamento infinito são revertidas pela inversão. Ele ficará mais forte cada vez que morrer. Com esse poder, como desafiante, ele agora pode chegar ao topo, e mais uma vez jura que não importa o que aconteça, ele se tornará o desafiante mais forte, ganhará uma fortuna e adquirirá fama. Ele então olhou para trás e viu o caminho com seu sangue espalhado por todos os lados, imaginando-se, para voltar para casa, teria que seguir por aquele caminho. Ele sabe que a armadilha mortal instantânea retornou ao seu estado pré-ativado, fazendo-o se perguntar se ela será ativada novamente quando ele chegar perto, e se isso significa que ele será morto novamente por todas aquelas armadilhas mortais instantâneas. Ele entra em pânico e grita que não há como fazer isso, porque mesmo que ele fosse revivido, ainda seria extremamente doloroso, e se ele morresse muitas vezes seguidas, então definitivamente ficaria louco. Ele estremece ao lembrar da dor que passou, mas sabe que suas estatísticas atuais agora são o dobro do original, graças à sua habilidade de inversão, fazendo-o adivinhar que poderá ser capaz de romper as armadilhas de frente. Ele engoliu em seco de medo e enfrentou as armadilhas, sabendo que não havia outro jeito e não tinha escolha a não ser tentar. Quando ele terminou de se convencer, ele avançou rapidamente e, de repente, uma parede saiu do subsolo. Em seguida, flechas foram atiradas contra ele, as flechas chegando mais perto dele, e ele transpira quando uma das flechas está perto de seu olho, mas ele consegue evitá-las usando sua agilidade e cai ileso no chão. Ele não conseguia acreditar que conseguia ver as armadilhas à sua frente, mas conseguiu evitá-las em alta velocidade e passou correndo por elas. De repente, a enorme lâmina apareceu acima dele para matá-lo instantaneamente, mas era muito lenta para ele agora, e ele passou por ela facilmente. Ele então se abaixou para se preparar para a próxima armadilha, e correu em direção à estátua do dragão que saiu do subsolo. A estátua abriu a boca para disparar, e ele rapidamente abriu seu inventário e sacou a arma. Ele agarrou sua espada e quebrou a estátua antes que ela pudesse queimá-lo vivo. Mas quando ele desceu, ele acidentalmente pisou na armadilha, e um enxame de facas foi atirado em sua direção. Esperando calmamente que eles se aproximassem, ele girou a espada, bloqueando cada uma das facas que vinham em sua direção. Finalmente ele suspirou de alívio ao passar por todas as armadilhas. Ele estava convencido de que a combinação de renascimento infinito, que lhe dava uma pena de morte cada vez que era ativada, e a inversão, poderiam de fato torná-lo o desafiante mais forte. Olhando para cima, ele percebeu a altura do buraco pelo qual havia caído antes. Ele sabia que se ainda fosse o que era, subir de volta teria sido impossível. Então, ele se posicionou e pulou, movendo-se apressadamente para o lado do buraco para subir, e finalmente conseguiu chegar ao chão, onde residia o demônio de Elite. Ele viu o demônio de Elite parado no chão e pediu desculpas por fazê-lo esperar. Ele então se abaixou no chão, e o demônio de Elite se aproximou dele. Ele tentou cortar o demônio com sua espada, mas o demônio simplesmente o bloqueou com a mão nua e o jogou fora. O demônio de Elite se posicionou e apontou sua meia espada para ele, enquanto perguntava se queria tentar matá-lo novamente. O demônio gritou de raiva, mas disse calmamente que iria jogar junto. Ele então saltou em direção ao demônio de Elite e o desafiou, perguntando por quanto tempo ele poderia lutar contra suas vidas infinitas, com apenas uma vida própria. Ele saltou em direção ao demônio, e o demônio o encontrou com sua garra, mas ele se esquivou, e comentou sobre o espanto de como suas estatísticas poderiam aumentar de forma semelhante. Então ele cortou a mão do demônio, fazendo-o gritar de dor. Ele tentou agarrá-lo, mas ele o provocou, dizendo que seus ataques não o assustavam mais. Ele então chutou o pescoço do demônio, para se impulsionar mais alto, e o atingiu com toda sua força, fazendo-o bater com força na parede. Ele caiu no chão acreditando em sua vitória. Mas então o demônio liberou um forte poder, atordoando-o. Percebendo o perigo, ele pulou para o lado para evitá-lo. O poder surgiu diretamente em sua direção, e ele viu o demônio parado com raiva depois. No entanto, o demônio de Elite ficou chocado ao descobrir que seu ataque havia errado. Ele zombou do demônio, dizendo que estava perto, e então pensou em voz alta que não parecia nenhum monstro do terceiro andar.
Ele sabia que quanto mais alto eles subiam na torre, mais fortes os monstros se tornavam, mas ele estava atualmente no terceiro andar, onde apenas monstros mais fracos deveriam aparecer. Ele então correu em direção ao demônio de Elite para cortar sua cabeça com sua espada, mas pulou para trás quando o demônio abriu suas asas e tentou esmagá-lo. Felizmente, ele se esquivou a tempo e saltou mais alto. Suas estatísticas aumentaram significativamente, graças às penas de morte. O demônio de Elite voou para encontrá-lo, lançando ataques que ele bloqueou continuamente, comentando sobre sua força incomum para este andar e seu desconhecimento. Ele defendeu os ataques do demônio com sua espada, mas o demônio conseguiu derrubá-lo no chão. Mesmo assim, ele se levantou e exigiu saber o que era o demônio, recebendo apenas um grunhido em resposta. Ele declarou que não esperava uma resposta e provocou o demônio, afirmando que ele estava enfrentando um inimigo exponencialmente mais forte. Então, eles deveriam resolver o conflito de uma vez por todas. O demônio de Elite então acumulou poder em ambas as mãos e percebeu que desta vez estava usando ambas as mãos. Enquanto olhava para o demônio, ele ficou confuso quando o demônio começou a criar uma espada a partir de seu poder. E ele disse ao demônio que estava preparando algo mais formidável ao transformar o poder em uma arma. Sinalizando sua prontidão para dar tudo de si, ele gritou com ele e lançou um ataque contínuo com sua arma recém-formada, da qual ele tentou desesperadamente se esquivar. Ele fugiu xingando, mas então o demônio de Elite apareceu atrás dele e atacou, forçando-o a cair no chão para bloquear o ataque com sua espada, destruindo o chão abaixo deles. Ele gritou para o demônio de Elite com um sorriso que estava quase lá, mas então percebeu algo brilhando ao lado dele e viu o demônio canalizando poder na outra mão. Ele praguejou em desespero e foi atingido na cabeça pelo ataque, fazendo sua cabeça explodir. Consequentemente, ele morreu, e como pena de morte, sua força foi reduzida em 40. Mas a habilidade Inversão reverteu para mais 40. Enquanto o demônio de Elite se afastava, pensando que havia morrido, ele se moveu e estava pronto para atacá-lo por trás. Mas o demônio bloqueou seu ataque a tempo. Furioso, ele exigiu saber como ousou matá-lo. Então, alavancando sua espada para cima para ganhar força, ele lançou uma série de ataques contínuos contra o demônio confuso, gritando que mesmo que pudesse reviver, ainda doía como o inferno. Ele percebeu que, graças ao seu bônus de força, ele agora poderia empurrá-lo para trás, mas ainda não era suficiente. Ele então balançou a espada em seu corpo, provocando um grito de dor do demônio. Ele retaliou liberando uma energia poderosa e reunindo-a, chocando-o. O demônio então criou uma enorme explosão, fazendo com que ele morresse e prejudicando sua agilidade em 60, o que foi, felizmente, revertido por sua habilidade de inversão. Aliviado por sua agilidade ter sido melhorada desta vez, ele lutou contra isso. Ele poderia derrotar o demônio de Elite. Ele olhou para o demônio de Elite, que olhou para ele e disse que havia lutado bem, mas não foi o suficiente. Ele então correu em direção a ela a uma velocidade incrível, encontrando-a no centro. Ele conseguiu evitar o ataque, e com todas as suas forças, cortou-o ao meio. O demônio ficou parado atrás dele, e seu corpo começou a se quebrar, e depois explodiu, levando-o a acreditar que era o fim. Ele declarou que, em última análise, sua vida era limitada, e não tinha chance de vencer desde o início. No entanto, ele ficou surpreso ao ver que permaneceu intacto. Aproximando-se dele, ele afirmou que, se eles estivessem indo para o inferno, para outro lugar, ou mesmo se ganhassem vidas infinitas, ele esperava que eles se encontrassem novamente. Ele expressou seu desejo de uma luta justa na próxima vez, marcando um momento de respeito e expectativa para um encontro futuro. Depois disso, ele se sentou no chão, exausto, mas feliz por ter conseguido derrotar o demônio de Elite de alguma forma. Ele estava frustrado por ter sido morto 2 vezes novamente, apesar de ter ficado mais forte. Ele então olhou para sua espada rachada e ficou surpreso ao vê-la quebrada. Ele percebeu que precisava de uma espada mais resistente e se levantou, sabendo que deveria juntar algum dinheiro coletando a pedra mágica para poder comprar uma nova arma. Ele então pegou a pedra mágica espalhada pelo local. Um momento depois ele chegou à torre mágica, Hermes, que fica no primeiro andar da área segura. Na entrada de cada andar da torre mágica, existe uma seção
onde os monstros não aparecem, conhecida como área segura, onde os aventureiros podem descansar. Além disso, ao explorar a torre mágica, eles podem obter equipamentos e itens. Além disso, muitas vezes há barracas na área segura onde podem comprar e vender esses itens. Depois de comprar uma espada de prata, ele pensou que ela não quebraria facilmente, mas ficou consternado porque seu preço era alto, e a maioria das pedras que ele havia reunido antes estavam quase acabando. No entanto, ele se convenceu de que valia a pena porque iria crescer a partir daí. Enquanto estava ocupado pensando na espada como um investimento inicial, ouviu pessoas sussurrando atrás dele. Ele olhou para trás e viu os desafiantes rindo e sussurrando que ele foi enganado ao comprar um avivamento infinito e ter pena dele. Ele entendeu que, para eles, ele era apenas um desafiante lamentável a quem foi vendida uma habilidade inútil. Irritado, ele disse a todos que, como todos sabiam disso, deveriam ter contado a ele antes que ele fosse enganado. No entanto, ele sabe que o reavivamento infinito pode ser considerado lixo para outros desafiantes. Mas para ele, que obteve a habilidade de inversão, era sem dúvida uma habilidade de nível divino. Ele sorriu, pensando que era uma habilidade que só ele poderia dominar, e se perguntou se isso parecia legal. De repente, ele ouviu alguém gritar alto, fazendo-o olhar para trás em pânico, e viu um homem gordinho com seus subordinados perguntando arrogantemente se ele não disse que desafiaria a sala do chefe intermediário no 5º andar. O gordinho então se apresentou como o dominador, Nidishi, deixando-o frustrado ao perceber quem era. Dominador é um título dado a quem desafia a sala do chefe no topo da torre mágica, e a torre mágica desaparece assim que o chefe do último andar é derrotado. Aqueles que derrotam o chefe podem obter equipamentos poderosos e únicos, e ele sabe que os dominadores geralmente são respeitados pelos desafiantes comuns. No entanto, Nidishi é um tanto arrogante, mas fica surpreso ao ver a pessoa discutindo com Nidishi. A senhora, com raiva, pergunta a Nidishi se ela estava certa ao dizer que ele era apenas uma pessoa que desafiou uma torre mágica de nível inferior, e grita para Nidishi que qualquer um poderia fazer o mesmo. Shurimati Yuri, que estava no nível 13, tentou impedir Sekiyamana, que estava no nível 15, e disse a ela que lutar não era uma boa ideia. No entanto, Mana disse a Yuri para soltá-la, argumentando que eles haviam encontrado primeiro a sala do chefe intermediário. Mana também questionou Yuri se estava tudo bem em deixar aquele falso dominador roubar suas recompensas por limpar a masmorra. Yuri respondeu que as recompensas por limpar a sala do chefe intermediário eram tentadoras, mas os perigos eram numerosos e deixar isso para Nidishi e os outros poderia ser uma boa ideia, o que deixou Mana em silêncio. Nidishi provocativamente disse a Mana que parecia que a conversa estava resolvida, o que irritou Mana. Nidishi então lhes disse com orgulho que elas, como meninas, deveriam apenas ficar quietas e observar, vangloriando-se de que o equipamento único concedido a ele como dominador, Aegis Mimesis, poderia bloquear qualquer ataque. Nidishi e seus asseclas provocaram as garotas rindo, mas então alguém chamou Iri e Mana por trás. Eles viram que era ele, mas Nidishi passou pelas mulheres e olhou para ele. Nidishi sorriu provocativamente e gritou que não era outro senão Takamichi. Nidishi então disse a ele que ele foi enganado por aquele comerciante obscuro para comprar alguma habilidade inútil, e perguntou se era patético ser aquele que estava sendo explorado. No entanto, ele manteve o silêncio e suspirou. Ele então sugeriu às senhoras que entregassem o chefe intermediário para Nidishi e os outros, o que chocou Mana e a levou a perguntar por que ele concordou. Ele disse a Mana para se acalmar e explicar que depois, os três desafiariam a sala do chefe no topo com uma velocidade que nem Nidishi e os outros conseguiriam acompanhar. Yuri perguntou o que ele estava dizendo e ele explicou que não estava apenas dizendo coisas aleatórias, ele tinha um plano adequado para vencer. Nidishi ficou irritado ao ouvir suas palavras e o chamou de filho da puta com raiva. Mas ele apenas olhou para trás e viu Nidishi lançando um ataque contra ele, enquanto gritava para ele não dizer que o estava intimidando. No entanto, ele evitou facilmente os ataques de Nidishi. Ele então tropeçou em Nidishi, deixando Nidishi confuso. Nidishi então caiu no chão. Os asseclas de Nidishi correram até ele e perguntaram se ele estava bem.
enquanto Nidishi estava confuso, e perguntou o que tinha acontecido. Nidishi então viu uma sombra atrás dele, e perguntou a Nidishi por quanto tempo ele continuaria rolando. Ele então disse a todos, rindo, que já que todos estavam lá, ele queria ver a grande habilidade do dominador Nidishi em desafiar o chefe intermediário. Ele então se virou e perguntou se deveriam ir. Um momento depois, chegaram à Torre Mágica, Hermes, no quarto andar. Mana o chamou por trás e, com um tom de preocupação, perguntou se era seguro seguir Nadishi. Ela explicou que sua preocupação decorre do fato de que, como ele sabe, Nadishi não é tão forte. Yuri entrou na conversa, compartilhando suas preocupações também, apontando que os monstros que encontraram até agora eram muito fortes. Se eles se envolverem em uma briga, isso poderá significar o seu fim. No entanto, ele assegurou-lhes calmamente que tudo ficaria bem. Mana e Yuri, desafiantes que ele conheceu na Torre Mágica, estão bem cientes de que Mana está no nível 15 e Yuri está no nível 13, enquanto ele, estando no nível 8, é comparativamente mais fraco. Naturalmente, a preocupação deles era compreensível. No entanto, ele sabia que seu eu atual, independentemente do seu nível, havia aumentado significativamente em status. Então, se eles brigassem, ele estava confiante de que poderia acabar com todos eles. Nidishi então o chamou de forma provocativa, dizendo que não havia problema em observar como eles derrotariam o chefe intermediário, mas ele estaria sozinho contra os inimigos menores. Ele não conseguia acreditar que Nidishi estava sendo arrogante de novo, especialmente porque ele parecia um pouco assustado antes. Ele adivinhou que Nidishi conseguiu se recompor. De repente, o chão tremeu e eles ouviram um rosnado alto. Um monstro apareceu atrás de Nidishi e atacou. Mas, felizmente, Nidishi bloqueou o ataque com seu escudo a tempo. Nidishi tentou atacar o monstro, mas ele saltou a tempo e pousou longe de Nidishi. O homem lagarto então se levantou e rosnou com raiva para eles. Nidishi, destemido, sorriu, pensando que um único homem lagarto deveria ser fácil de lidar. No entanto, ele avisou Nidishi para esperar, sentindo que algo estava errado. De repente, um enxame de olhos emergiu acima deles, e homens lagartos saltaram, cercando-os. Nidishi gritou confuso, perguntando-se por que havia tantos homens lagarto. Então, um monstro de cor diferente emergiu da escuridão e caminhou em direção a eles, enquanto os homens lagarto se curvaram diante dele. Era o comandante lagarto, uma espécie superior de homem lagarto, comandando o enxame. O comandante lagarto apontou provocativamente sua arma para eles, e os homens lagartos saltaram sobre eles para atacar. Inicialmente surpreso, ele sorriu animadamente. Mana grita para Yuri que eles deveriam protegê-lo, com o que Yuri concorda. As duas senhoras então se posicionam atrás e na frente dele para protegê-lo. Ele grita de volta, garantindo que está tudo bem e que ele também pode lutar. Mas Mana insiste que ele não haja de forma dura em uma situação como essa. Ele olha para Mana, confuso, e ela explica que aqueles oponentes estão completamente fora do seu alcance, o que o frustra. Yuri então chama por ele, expressando preocupação com o perigo, e o aconselha a recuar. Enquanto Mana, Yuri e os homens lutavam ao seu redor, ele tentou convencê-los de que também poderia lutar, estendendo a mão para eles. Mas ele parou, percebendo que todos o consideravam apenas um risco, e se perguntou sobre a sensação perturbadora que estava experimentando. Por outro lado, Nidishi estava ocupado atacando homens lagartos quando o comandante lagarto correu na frente dele e tentou decapitá-lo. Felizmente, Nidishi bloqueou o ataque a tempo, mas foi jogado fora. Nidishi conseguiu pousar com segurança, mas acidentalmente ativou uma peça que era uma armadilha. De repente, o chão abaixo dele desabou e ele caiu xingando. As senhoras gritaram seu nome preocupadas, mas ele questionou por que foi ele quem caiu e não Nidishi. Ele sabe que a Torre Mágica Hermes, como o nome sugere, está repleta de inúmeras armadilhas que desafiam a sobrevivência do aventureiro. No entanto, armadilhas como essas não representam mais uma ameaça para ele. Ele percebeu o chão em que estava prestes a bater, mas conseguiu descer com segurança, saltando de pilar em pilar. Ele se levantou, aliviado por não ter sofrido um único ferimento, mas depois se virou ao ouvir um rosnado atrás e viu um enxame de comandantes lagartos. Percebendo que havia muitos comandantes do Homem Lagarto e não havia como fugir, ele questionou se eles pretendiam não deixá-lo escapar.
Ele então puxou algo de seu armazenamento, confrontando os comandantes lagartos com a declaração de que ele estava farto e estava cansado de todas essas armadilhas. Os comandantes lagartos ficaram surpresos com sua presença quando eles desafiou a Repente, afirmando que não importava quantos eram, serviria apenas como um teste para sua nova espada. Ele também os avisou que logo perceberiam seu erro. Rapidamente, ele perfurou o enxame de comandantes lagartos, dizendo-lhes que eles testemunhariam as consequências de trazê-lo para aquele lugar e referindo-se a eles como lagartos de merda. Os comandantes lagartos começaram a cercá-lo, lembrando-lhe que todos os homens lagartos presentes eram de posição superior, e até recentemente eram oponentes que ele certamente não poderia ter derrotado. Um dos comandantes lagartos saltou em sua direção para atacar, mas ele posicionou calmamente sua espada. Quando o comandante lagarto desceu sua espada em um ataque, ele contra-atacou com sua espada, deixando o comandante lagarto atordoado. Ele então balançou a espada para trás e cortou o comandante lagarto ao meio enquanto proclamava que agora poderia derrotá-los. Mais 2 comandantes lagartos saltaram sobre ele para derrubá-lo, mas ele rolou no ar para evitar seus ataques. Quando os 2 comandantes lagartos se enfrentaram, ele os decapitou com um único golpe de espada durante o pouso. Recuperando o fôlego, ele questionou severamente os comandantes lagartos restantes sobre sua hesitação, zombando deles para tentar matá-los se pudessem, o que só os irritou ainda mais. No entanto, ele avançou contra eles e os despachou facilmente com sua espada. Ele percebeu que poderia enfrentar adequadamente aquele número de oponentes, e que não era mais a pessoa que precisava de proteção. Depois de eliminar um enxame de homens lagartos, ele se dirigiu aos homens lagartos em retirada, afirmando que eles estavam com medo da morte. Ele confessou compreender o medo deles, pois ele próprio havia experimentado a morte, e é por isso que prometeu acabar com eles rapidamente. O comandante lagarto, agora tremendo e chorando de medo, testemunhou sua determinação. Um momento depois de respirar fundo depois de terminar todos eles, ele notou uma escada que levava a outro andar. Ele se aproximou das escadas, sabendo que era hora de subir dali. Depois de um percurso considerável até as escadas, a porta do 4º andar se abriu e ele entrou. Exausto do ciclo repetitivo de subir e descer andares, ele foi recebido com espanto pelas senhoras que correram para o seu lado. Yuri, com evidente preocupação, aproximou-se dele para verificar se havia algum ferimento. Sua inspeção não revelou nenhum, o que a fez suspirar de alívio. Ela expressou o seu alívio e o seu desejo de ter ajudado, lamentando a sua incapacidade de encontrar quaisquer caminhos que levassem para baixo. Mana, igualmente preocupado, questionou a plausibilidade de sua jornada solo, perguntando se ele havia encontrado algum ataque de monstro ao longo do caminho. Surpreso com a reação deles, ele assegurou-lhes que não havia problemas, escondendo o fato de ter matado um enxame de comandantes homens lagarto em outro andar. Curioso sobre o destino de Nidishi e dos outros, ele perguntou por eles. Yuri hesitou, mas Mana revelou que após sua descida no buraco, ela conseguiu se defender de um grupo de homens lagartos. Enquanto isso, Nidishi, presumindo que ele estivesse morto, correu em direção à sala do chefe. Mana expressou sua irritação, notando a ironia de Nidishi, o gatilho da armadilha, ter permanecido ileso enquanto sofria a queda. Ele, no entanto, pediu que ela não ficasse com raiva, lembrando-a de que o comportamento de Nidishi era típico, voltando-se para Mana e Yuri com sincera gratidão por sua preocupação. Ele provocou um sorriso perplexo, mas caloroso de ambas as mulheres. Com uma atitude tímida, ele sugeriu que acelerassem a perseguição, sugerindo a possibilidade de alcançar Nidishi e os outros. No entanto, sua urgência se transformou em choque ao notar um homem lagarto escondido atrás das mulheres, gerando especulações sobre sua associação com o Nidishi da criatura, e os outros não conseguiram vencer. A situação piorou rapidamente quando o comandante lagarto atacou Yuri. Em uma tentativa frenética de protegê-la, ele gritou o nome dela enquanto tentava interceptá-la. Quando Yuri ergueu o olhar, o comandante lagarto lançou um ataque com sua espada. Ele parou de correr ao perceber que poderia ser tarde demais, então se abaixou e saltou, bloqueando fortuitamente o ataque do homem lagarto com sua espada bem a tempo. Yuri,
surpreso com sua aparição repentina, observou Mana enfrentar o comandante lagarto, insistindo que deixassem isso para ela. Ela então cortou o peito do comandante lagarto com sua adaga e olhou para trás, alertando-o do perigo, mas ele apenas suspirou, embainhando a espada de volta em seu inventário. Yuri se aproximou dele desajeitadamente, expressando sua gratidão pelo resgate. Ele timidamente reconheceu que estava feliz por ter chegado a tempo. Em meio à conversa estranha, Mana, observando-os com um sorriso, perguntou como ele conseguiu conter o ataque. Com um sorriso malicioso, ele sugeriu que talvez pudesse realmente ser útil, afirmando que não era mais apenas um peso morto. Momentos depois, chegaram ao quinto andar da Torre Mágica de Hermes. Enquanto as duas senhoras conversavam atrás dele, ele verificou seu status e descobriu um notável aumento de 2 níveis após seu confronto com uma multidão de comandantes homens-lagarto. Ele reconheceu que a melhoria em seu status não se devia a um buff ou debuff, indicando que não estava sujeito à reversão. Ele também notou uma melhoria significativa em suas estatísticas, ponderando a magnitude desse aumento, dada a natureza de suas batalhas recentes. Ele observou que o aumento em seu ATK com a pena de morte invertida foi de 65, contrastando fortemente com um modesto aumento de 2 com seus aumentos de nível, levando-o a concluir que a sinergia entre a pena de morte e a inversão era profundamente poderosa. De repente, o chamado de Yuri chamou sua atenção para frente, onde ele viu a sala do meio-chefe do quinto andar. Mana compartilhou que acredita-se que a Torre Mágica Hermes abrange 10 andares, colocando-os no ponto médio da torre. Dado que a conquista da torre começou há pouco tempo, Yuri e ela foram os pioneiros na descoberta desta sala. No entanto, ao retornar ao primeiro andar para traçar estratégias para a batalha, eles se viram enredados por Nijishi. Mana gritou de raiva, exclamando que só de pensar na situação a enfurecia. Yuri tentou pacificar Mana mais uma vez e informou que Nijishi e seu grupo deveriam estar logo à frente. Ele abriu a porta, transmitindo que nenhuma preparação ou estratégia poderia antecipar totalmente o desafio de um chefe intermediário, sublinhando a seriedade necessária. Ao entrar, um homem foi repentinamente lançado ao ar, passando despercebido por ele até que fosse tarde demais. O homem bateu contra a parede com força, mas felizmente, permaneceu vivo. Voltando sua atenção para a frente, Nijishi percebeu a chegada deles. Ele reconheceu sua sobrevivência e dirigiu a atenção para o subchefe que guardava a sala. O Lord Orc, enfurecido, saltou em direção a Nijishi para atacar. Ele chamou Nijishi com preocupação, mas Nijishi assegurou-lhe com desdém que ele não exigia preocupação de seus semelhantes. Quando o Lord Orc derrubou seu machado, Nijishi bloqueou o ataque com seu escudo. Vangloriando-se de que um ataque de tal calibre não poderia penetrar em seu Aegis Mimesis, Nijishi conseguiu repelir o machado do Lord Orc, fazendo com que a criatura se ajoelhasse devido ao desequilíbrio. Nijishi explicou que a batalha em grupo com os Lizardmen o pegou desprevenido com um ataque surpresa, mas em um confronto 1 contra 1, ele não tinha intenção de perder. Nijishi então o advertiu para não desviar o olhar, prometendo demonstrar que ele estava em um nível completamente diferente em comparação com peixes pequenos como ele. Yuri se aproximou do homem que havia sido jogado para perguntar se ele estava bem, ao que ele respondeu que, de alguma forma, estava. O homem então ficou maravilhado com a destreza de Nijishi, observando que, apesar de ter sido enviado voando por apenas um ataque, Nijishi recuou. O Lord Orc apontou seu machado para Nijishi, que apenas usou seu escudo para bloquear o ataque. Nijishi permaneceu firme, com os pés perfurados no chão pela força do golpe do Lord Orc. Mas ele provocou a criatura com um sorriso, provocando-a em um grito furioso. O Lord Orc então ergueu seu machado, reunindo força para uma série de golpes poderosos e direcionais em Nijishi. Exausto e recuperando o fôlego, o Lord Orc ficou surpreso quando Nijishi zombou do verdadeiro poder de um chefe intermediário, questionando provocativamente se uma criatura como ela representava algum desafio real. Enquanto o Lord Orc persistia em suas tentativas fúteis de atacar Nijishi, ele, observando a distância, especulou sobre a origem do escudo, provavelmente uma recompensa de um chefe dentro da Torre Mágica e seu poder único.
Ele reconheceu que as estatísticas pessoais de Nidishi podem não ser excepcionais, mas o escudo permitiu que Nidishi se defendesse dos ataques dos chefes intermediários sem esforço. Com outro ataque do Lord Orc, Nidishi comentou indiferentemente sobre a simplicidade de suas táticas. Ele então usou seu escudo para empurrar o Lord Orc para trás, sinalizando para seus asseclas se engajarem. Eles rapidamente atacaram os flancos do Lord Orc, causando-lhe uma dor significativa. Nidishi aproveitou o momento para saltar sobre o Lord Orc, repreendendo-o por sua vulnerabilidade e batendo com força em sua cabeça com seu escudo. O Lord Orc, dominado pela dor, caiu derrotado. Nidishi então se virou, perguntando zombeteiramente como o espetáculo foi recebido, acreditando orgulhosamente a vitória ao verdadeiro poder de um desafiante. Ele sorriu, reconhecendo a vantagem significativa conferida por um equipamento único. Nidishi, encantado com o reconhecimento, riu da sugestão de que eles, como desafiantes menores, poderiam ter conseguido derrotar um chefe intermediário, instando-os a mostrar gratidão a ele. O grande Nidishi. Naquele momento, outro homem apontou urgentemente algo atrás de Nidishi, instando-o a olhar para aquela visão surpreendente. Nidishi se virou, apenas para ficar chocado com a presença de um enorme baú de tesouro. Nidishi, tomado pela excitação, correu para o baú do tesouro, proclamando a certeza de encontrar um item super raro dentro dele. Abraçando o baú, ele o declarou superior até mesmo àquele que continha o Aegis Mimesis. Mas então Yoshiro, assombrado pela memória de armadilhas anteriores, e intrigado com a presença de um baú tão notável como recompensa para um chefe intermediário do 5º andar, ele chamou Nidishi, pedindo cautela, ciente de que mesmo no momento de desatenção, poderia desencadear as famosas armadilhas da torre. Quando Nidishi abriu o baú do tesouro, sentiu-se desapontado ao encontrá-lo vazio. Essa frustração rapidamente se transformou em choque quando um enorme círculo mágico se materializou acima deles. Ele protegeu o rosto, fechando os olhos reflexivamente, quando uma luz brilhante os envolveu. Em poucos segundos, eles foram teletransportados para outro lugar dentro da torre. Ao recuperar o rumo, ele questionou sua nova localização. Mana e Yuri, igualmente alarmados, confirmaram que não estavam mais na sala do chefe intermediário. O grito de descrença de Nidishi ecoou pelo espaço, levando-o a chamar o nome de Nidishi confuso. Nidishi, horrorizado, revelou que só havia sentido essa atmosfera sinistra uma vez antes. Solicitado a especificar seu paradeiro, Nidishi revelou que eles estavam no último andar da Torre Mágica, enquanto um círculo de poder mágico roxo se formava na frente deles. Um homem de estatura imponente apareceu sentado em um trono, sinalizando para todos, como Nidishi apontou, que eles haviam entrado inadvertidamente na sala do chefe. O chefe então abre os olhos e solta um grito, fazendo a sala tremer incontrolavelmente. Ele não podia acreditar que eles estavam realmente na sala do chefe, mas então um pop-up do sistema apareceu na frente deles, avisando que eles estavam no último andar da Torre Mágica Hermes, e que o teletransporte forçado para a sala do chefe foi confirmado. Ao ler a mensagem do sistema, ele percebeu que o chefe à sua frente era o mestre da Torre Mágica, o Imperador Ogro. De repente, o Imperador correu em direção a eles, aparecendo em uma velocidade incrível. Ele baixou a espada, quebrando o chão no processo, mas felizmente todos se esquivaram a tempo. Ele percebeu que o Imperador Ogro estava em um nível diferente de qualquer inimigo que ele havia enfrentado antes, e, exceto ele, suas estatísticas não eram suficientes, o que significava que eles não poderiam lutar contra o Imperador Ogro de frente. Ele gritou para eles voltarem, e que ele cuidaria disso, mas Nidishi gritou para ele não vomitar bobagens e ficar quieto, ou então ele seria morto. Ele iria explicar que mesmo se morresse, ele seria revivido. Mas antes que pudesse explicar, Nidishi correu em direção ao Imperador, enquanto gritava para seus homens atacarem. O homem brandiu a espada e atingiu os pés do Imperador, e os outros homens também atingiram o Imperador. O homem estava confiante de que o ataque deles foi um golpe certeiro, mas o Imperador nem sequer foi arranhado, e ergueu suas garras afiadas para contra-atacar. Mas então,
Nijishi correu em direção a ele e gritou para não subestimá-lo, o dominador Nijishi. No entanto, quando o imperador apontou suas garras para Nijishi, ele foi cortado, seu escudo se despedaçou, deixando todos atordoados de horror e choque. Yoshida também ficou surpreso, lembrando a garantia de Nijishi de que seu Aegis Mimesis poderia se defender contra qualquer tipo de ataque. Porém, o sistema exibiu uma mensagem para todos informando que, devido a estatísticas insuficientes, a habilidade Aegis Mimesis não pôde ser ativada. Isso o deixou olhando incrédulo para Nijishi, sem vida no chão, ponderando sobre a mensagem do sistema. O homem correu para Nijishi preocupado, mas Yoshida os incentivou a fugir dali. Confuso, ele hesitou e já era tarde demais. O imperador o cortou ao meio com um golpe rápido de sua espada, matando-o instantaneamente. Ele apertou a mão trêmula e mordeu o lábio de raiva, enfrentando o imperador ogro com determinação. À medida que o imperador avançava em direção a eles, Mana e Yuri, paralisados de horror, insistiram que deveriam fugir. Mana olhou para a porta, gritando que eles ainda podiam correr, apenas para ficar chocada ao descobrir que a porta estava selada com magia, bloqueando sua fuga. Yuri, com lágrimas escorrendo pelo rosto de medo, perguntou se eles iriam morrer ali também, enquanto o imperador puxava sua espada para trás, reunindo forças para outro golpe. Ele apontou para Yuri, que estava petrificado demais para se mover. Aceitando seu destino, ela fechou os olhos. De repente, alguém correu na frente dela, bloqueando o ataque do imperador com sua espada, deixando as damas totalmente atordoadas. Ele declarou que não deixaria mais ninguém morrer daquele momento, jurando que isso aconteceria, mesmo que custasse a própria vida. O imperador tentou atacá-lo mais uma vez, mas ele conseguiu pular para evitá-lo. Ele então saltou e cortou o peito do imperador, mas percebeu que seu ataque foi superficial. O imperador contra-atacou com uma velocidade incrível, aparecendo acima dele e chocando-o. Em seguida, ele baixou a espada, quebrando o chão, mas felizmente conseguiu se esquivar a tempo. Ele correu de volta em direção ao imperador a toda velocidade e tentou acertar sua cabeça, mas o imperador bloqueou seu ataque. Yuri perguntou a Mana o que estava acontecendo, e Mana mal conseguia acreditar que Yoshida estava lutando contra o chefe cara a cara. Apesar de ter sido reforçado pela pena de morte, ele ainda estava sendo empurrado para trás pelo imperador. Uma prova da força do chefe. Percebendo que não tinha as estatísticas necessárias para derrotar o imperador, ele decidiu se concentrar primeiro em esgotar a resistência do imperador. Ele provocou o imperador, declarando que iria matá-lo depois de morrer algumas vezes. Depois de uma corrida rápida, eles se envolveram em uma batalha feroz, durante a qual Yoshida conseguiu golpear a cabeça do imperador repetidamente, provocando sua raiva. O imperador retaliou, e Yoshida, reconhecendo seu limite, permitiu que o imperador o matasse com suas garras. Antes de seu corpo atingir o chão, ele viu Yuri, atordoado e horrorizado, gritar enquanto o sistema anunciava sua morte. Como pena de morte, foi aplicado um debuff permanente de 55 de agilidade, que devido à sua habilidade de inversão, tornou-se um bônus de mais 55 de agilidade. Ele tranquilizou Yuri, dizendo-lhe que estava tudo bem porque ele continuaria a reviver até que o imperador fosse derrotado. Lana mencionou o renascimento infinito, mas Yuri apontou que usá-lo desencadeou efeitos negativos significativos, deixando-o se perguntando como ele ainda poderia lutar. Depois de ser morto novamente pelo imperador, sua resistência aumentou em 20, e após outra morte, seu HP aumentou em 320. No entanto, ele sabia que essas estatísticas não eram o que ele precisava. Ele então desejou fervorosamente um aumento de estatísticas que pudesse causar dano fatal aos inimigos. Esperando pelo ataque do imperador, ele o matou instantaneamente. Ele abriu os olhos rapidamente, sentando-se de bruços. Recuperando o fôlego, ele olhou para a mão e a colocou no rosto, esperando que a dor insuportável da morte o deixasse louco. No entanto, ele sorriu, percebendo que seu atributo desejado havia aumentado. Seu ataque aumentou em 140. Encantado com o aumento significativo, ele notou outra atualização do sistema, indicando que ele havia desbloqueado a capacidade de especificar um ponto de respawn devido ao atingir um certo nível de proficiência com a habilidade de renascimento infinito.
Curioso, acessou o sistema para uma explicação mais detalhada. Compreendendo a sua utilidade, ele sorriu, reconhecendo o quão útil seria. Ele então se levantou, pronto para ser revivido mais uma vez. Ele voltou à vida, preparado para a próxima fase da batalha. Ao ser gerado, ele acha que o novo recurso provavelmente serve para evitar que ele fique preso. Se ele não conseguisse reaparecer em qualquer lugar que não fosse exatamente onde ele havia morrido, haveria um grande número de casos em que ele simplesmente morreria novamente, mas se ele fosse capaz de escolher seu ponto de respawn, ele deveria ser capaz de escapar de um ciclo mortal. Ele então caminha para o lado do Imperador, sabendo que se ele estivesse no campo de batalha, assim como ele, poderia ser usado para chegar ao ponto cego de seu oponente. Ele para atrás das costas do Imperador. Se abaixa pronto para ser revivido, e pula atrás do Imperador enquanto grita que desta vez, é sua vez de matar o Imperador. Ele então atinge o Imperador com sua espada por trás, fazendo-o gritar de dor. Mana grita sem acreditar que ele foi para trás em apenas um momento, deixando-o confuso e se perguntando se era assim que parecia para eles. O Imperador então olhou para trás e brandiu sua espada para ele. Mas ele abaixou a cabeça a tempo de evitá-lo enquanto gritava que Nidishi e aqueles homens eram um bando desagradável. Mas ainda assim, ele nunca pensou por uma única vez que eles mereciam morrer. Ele então pergunta se está certo ao derrotar o chefe de uma torre mágica. Ele pode colocar as mãos em um item único, mas diz que agora, o que ele deseja ainda mais do que isso, é a vida do Imperador. O Imperador mais uma vez o atacou com sua espada, mas o Imperador ficou chocado ao ver que ele se esquivou e quebrou suas garras afiadas. Ele então balançou sua espada em direção ao Imperador Ogro, que estava suando de medo, e acertou-o na cabeça com sucesso, fazendo-o gritar de dor e cair no chão, derrotado. Ele exalou de alívio e colocou a espada de volta em seu inventário. O sistema mostrou a ele que ele havia derrotado o chefe da Torre Mágica, Hermes, e a recompensa pela conquista era um equipamento único e pedras mágicas que foram enviadas para seu inventário. Ele ficou feliz com a recompensa que recebeu, mas tinha sentimentos confusos sobre isso. De repente, Yuri o abraçou por trás e agradeceu a Deus por ele estar seguro. Mas então percebeu sua ação e foi embora enquanto pedia desculpas a ele com timidez. Ele disse a Yuri que estava tudo bem e Mana agradeceu. Mana diz a ele que se ele não tivesse derrotado o chefe, Yuri e ela definitivamente teriam morrido. Mas preocupadamente, diz a ele que a maneira como ele estava lutando é muito imprudente, e sacrificar-se assim, repetidamente, é doloroso de assistir. Ela então pediu desculpas a ele porque, embora ele os tenha salvado, ela estava reclamando. Ele deu um tapinha na cabeça dela e disse para ela não se preocupar com isso. Ele então se desculpou com ela por fazê-la vê-lo morrer tantas vezes e disse que mesmo que ele falhasse repetidamente, ele sempre voltaria. Dito isso, ele então grita que doeu muito, 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 muito sério, e lembra que já disse a mesma coisa em algum lugar antes. Mona responde gaguejando que ele estava certo, com lágrimas brotando de seus olhos. Ele então recupera o fôlego e diz que, na medida do possível, fará o possível para não morrer. As senhoras trocam sorrisos e ambas concordam com ele. De repente, a conversa deles é interrompida quando a torre treme, e então, o sistema os notifica que o chefe da torre mágica, Hermes, foi derrotado. Portanto, a torre Hermes desaparecerá em 10 segundos, e eles serão realocados à força. Yuri lembra que após derrotar o chefe, as torres mágicas desaparecem. Ele se despede deles e diz que eles deveriam se encontrar novamente do lado de fora. Ele então olha para os homens mortos no chão e diz que não os esquecerá. Ele se despede deles. Por outro lado, do lado de fora, a torre Hermes tremeu e desapareceu lentamente até desaparecer, como se nunca tivesse existido. Enquanto isso, em algum escritório, uma senhora pergunta se a torre Hermes foi conquistada, embora ainda não devesse estar nem pela metade. Um homem entrega um tablet à senhora e diz-lhe que foi como ela disse. No entanto, o desaparecimento de Hermes foi confirmado como verdadeiro e um relatório detalhado sobre o assunto deverá chegar em breve. A senhora coloca o tablet sobre a mesa e pergunta ao homem se ela estava certa em achar que aquilo ficou um tanto divertido. Antes disso, na rua,
Yoshida acordou e se levantou enquanto as pessoas ao seu redor ficavam chocadas ao ver que a torre mágica Hermes estava desaparecendo. Ele olhou para a torre desaparecendo lentamente na frente de todos, olhou para a palma da mão, fechou-a e ergueu-a enquanto gritava com segurança que a conquistou. Ele sorriu animadamente, mas seu sorriso desapareceu em um instante. Ele então ouviu alguém perguntando se o chefe de Hermes foi realmente derrotado, embora ainda não devesse ter sido explorado até o 5º andar, e se algum indivíduo forte derrubou o chefe, enquanto ele os ouvia atentamente. Ele quer gritar que quem derrotou o chefe foi ele, mas sabe que teria ficado feliz em anunciar assim se não tivesse havido vítimas. Ele se levanta pensando que conquistar uma torre mágica pela primeira vez realmente aumentou sua autoconfiança. Ele então diz a si mesmo que eles não deveriam se deixar levar. Ele espia as pessoas que estão em estado de choque e decide manter em segredo que foi ele quem derrotou o chefe por enquanto, porque ele se destacaria demais. Ele então se afastou silenciosamente, decidindo sair dali silenciosamente. Mas então Mana e Yuri o notaram e gritaram seu nome, fazendo-o olhar para trás em estado de choque. Mana perguntou animadamente que tipo de equipamento único ele ganhou ao derrotar o chefe, fazendo-o chamar Mana de idiota. Ao ouvir as palavras de Mana, os desafiantes olharam para ele, e todos sabiam que ele foi definitivamente aquele que foi vendido por aquela habilidade lixo, Renascimento Infinito. Mas agora, ele era o dominador de Hermes. Mais tarde, ele pegou uma bebida em uma máquina de venda automática em algum beco, abriu-a, e ficou feliz por finalmente terem conseguido escapar. Ele se lembrou dos desafiantes perguntando como ele derrotou o chefe, que tipo de arma ele usou, e pedindo para ele se juntar a eles, enquanto outros estavam claramente irritados com ele. Lana pediu desculpas a ele e admitiu que havia sido descuidada. Yuri disse a ele que derrubar o chefe da Torre Mágica e se tornar o dominador de Hermes, naturalmente o tornaria o centro das atenções. Ele não conseguia acreditar que era um dominador agora, e disse que era estranho porque, não muito tempo atrás, ele era apenas um desafiante fraco. Mas parecia que comprar a pedra de habilidade para o Renascimento Infinito não era um erro afinal. Yuri percebeu algo quando ouviu falar sobre o reavivamento infinito e perguntou se era verdade que há um efeito negativo na morte e como ele conseguiu usá-lo tão bem. Ele coçou a cabeça, sem saber o que responder, e se perguntou como poderia começar a explicar sobre a inversão e por onde deveria começar. Yuri disse a ele que não estava tentando encurralá-lo, e que estava apenas curiosa sobre isso. Então, se fosse difícil, ele não precisava responder. Ele concordou e bebeu seu refrigerante, mas sabia que não era grande coisa explicar isso a eles. Mana disse-lhes para deixarem a explicação de lado por um momento. Ela então olhou para ele com entusiasmo e perguntou sobre o equipamento que ele ganhou como recompensa por derrotar o chefe, fazendo-o gaguejar, dizer que ela era louca por esse tipo de coisa. Ele então jogou os parentes no lixo enquanto lhes dizia para esperar um segundo, e tentou abrir sua janela de status, mas percebeu que não conseguia abri-la. Mana disse a ele que era porque eles estavam fora da torre mágica. Fundamentalmente, a janela só pode ser aberta dentro de uma torre mágica, e o uso de várias outras coisas, como estatísticas ou habilidades, também é limitado ao interior da torre mágica. Por causa desse sistema, não há incidentes de desafiantes que causem problemas na sociedade normal. No entanto, há uma exceção. O único lugar onde os desafiantes são capazes de usar seu poder fora das torres mágicas seria no local das torres mágicas. Ele estende a mão no local da torre mágica e entra. Ao entrarem no local da torre mágica Hermes, ele diz que ainda não consegue se acostumar com a estranha sensação que preenche o local das torres. Ele então abre a janela e as senhoras aparecem imediatamente ao seu lado. Ele diz a eles que o nome do equipamento único que recebeu como recompensa por conquistar a torre é aminoácidos dos inimigos. Ele clicou no item e uma luz forte saiu do sistema, deixando todos maravilhados. Então, uma luz brilhante apareceu ao seu lado, e quando ele abriu a mão, uma espada apareceu lentamente nela. Ele então segura os aminoácidos dos inimigos, que é uma arma única.
As senhoras ficaram surpresas ao ver a recompensa por limpar a torre de Hermes e olharam para os aminoácidos de seus inimigos por alguns minutos. Ele girou-o, dizendo-lhes que era bastante leve e fácil de usar, fazendo-o ansiar pela próxima conquista da torre mágica. Lana notou Yuri pensando e hesitando ao seu lado, sorrindo suavemente, entendendo seus sentimentos e tendo uma ideia. Lana então se aproximou. Que tal eles formarem uma festa juntos no início da próxima vez, chocando Yuri. Yuri então levantou a mão e gritou que queria se juntar a eles também. Ele ficou momentaneamente surpreso com a reação de Yuri. Yuri, corada, baixou a mão e perguntou timidamente se poderia se juntar a eles. Ele sorriu e disse que ela certamente poderia, porque afinal eles já eram amigos íntimos. As senhoras se entreolharam alegremente e gritaram em uníssono que conseguiram. Mana então olhou para ele com entusiasmo. Inclinou-se e perguntou para qual torre mágica eles deveriam ir em seguida. Se deveria ser de uma escala semelhante à de Hermes, ou talvez uma torre mágica maior. Ela sugeriu desafiar Zeus, ao que Yuri respondeu que não deveriam. Ele pensou por um momento enquanto as senhoras discutiam atrás dele. Ele então chamou a atenção deles dizendo que depois de deixar Hermes, havia um lugar que ele queria visitar imediatamente. Yuri, preocupado, perguntou gaguejando onde era aquilo e ele respondeu que era em Tóquio, no Challengers Management Bureau. As senhoras, confusas, perguntaram-lhe por que havia ali e não uma torre mágica. Ele explicou a eles que, como eles sabiam, o Bureau de Administração compra pedras mágicas e equipamentos a preços mais altos do que as barracas da Torre Mágica. Então ele queria ir até lá para trocar seus itens por dinheiro. Ele confessou que depois de comprar o Infinite Revival, ele estava completamente falido e até acumulou dívidas, deixando as mulheres olhando para ele em um silêncio atordoado. O Tokyo Challenger Management Bureau é uma organização governamental que visa apoiar aventureiros. Oferece atualizações em tempo real sobre cada Magic Tower. A compra e venda de pedras mágicas e armas são realizadas a preços justos. E ao contrário dos negócios muitas vezes duvidosos nas barracas da Torre Mágica, o Management Bureau é conhecido por sua justiça e é altamente valorizado. Além disso, por ser construído no local de uma torre mágica, não há restrições quanto ao poder dos desafiantes, o que é outra característica significativa. Entre as recompensas por eliminar Hermes, não havia apenas armas únicas, mas também pedras mágicas, o que o deixou esperançoso de poder ganhar algum dinheiro. A senhora o recebeu e perguntou se ele gostaria de trocar suas pedras mágicas por dinheiro, ao que ele respondeu que sim, e abriu seu inventário. Enquanto esperava no sistema, ele se perguntou quantas pedras mágicas existiam. Clicando nele, tanto ele quanto a senhora ficaram surpresos com a abundância que apareceu. Ele ficou surpreso ao ver que realmente havia tantas pedras mágicas como parte das recompensas por limpar a masmorra. Ela então disse-lhe, gaguejando, que deveriam prosseguir com o processo de troca, visivelmente encantada com a quantidade. Um momento depois, com as mãos trêmulas, ele perguntou à senhora se ela estava falando sério, e percebeu que mesmo com a dívida, ele agora era rico. Ele voltou para Yuri e Mana, perguntando-lhes com entusiasmo o que deveria fazer com o dinheiro. Yuri avisou que provavelmente seria melhor evitar gastos imprudentes, um sentimento com o qual Mana concordava. Mana então o alertou para não se deixar levar e acabar endividado por gastos excessivos, pensamento que fez seu sonho de extravagância desaparecer quando ele respondeu que havia conseguido. De repente, a senhora o viu e disse que o havia encontrado, fazendo-o sentir uma onda de forte poder. Ela se aproximou dele, revelando que tinha ouvido falar de sua chegada ao escritório de administração e veio procurá-lo. Ela parou na frente dele e, quando ele a encarou, perguntou quem ela era. Ela se apresentou como Raito Fayun, chefe do Departamento de Gerenciamento de Desafios de Tóquio, e perguntou se poderia ter um momento de seu tempo. Ela então se dirigiu a ele seriamente como o dominador da Torre Mágica Hermes, Takamichi Yoshido. Ele percebeu que o rosto de Fayun era bastante familiar para ele, e lembrou que dentro do Departamento de Administração, que reúne desafiantes de torre, Fayun é conhecido como um monstro com fama de ser o mais forte.
Ele adivinhou que ela foi procurada pelo Bureau de Administração, depois de conquistar 3 torres mágicas como desafiante, e lembrou que ela até apareceu em anúncios do Bureau. Seu rosto era onipresente em toda a cidade. Mas ele se perguntou por que ela o estava procurando especificamente. O que o presidente do Bureau de Administração queria com ele. E ela respondeu que primeiro pretendia realizar uma audiência sobre como ele de repente conquistou a Torre Mágica de Hermes. E segundo, ela pretendia verificar o verdadeiro poder do novo dominador. Depois que ele contou tudo e a seguiu, ela reconheceu que ele foi pego em uma armadilha, e foi até a sala do patrão, lembrando que essa informação deve ser repassada aos demais desafiantes. Ela expressou sua gratidão por sua abertura, e informou-o que, em relação ao dominador Nidishi e seu partido, o departamento de administração garantiria o contato com os familiares sobreviventes. Percebendo o silêncio deles, ela explicou que não era incomum as pessoas perderem a vida enquanto desafiavam as torres mágicas. Mas nem é preciso dizer que tais perdas eram dolorosas. Isso o deixou atordoado, e ele mordeu o lábio, percebendo que eles estavam dizendo a si mesmos que não havia nada que pudessem fazer em relação a Nidishi e aos outros. Mas a verdade é que era muito doloroso para eles. Ele enxugou as lágrimas, encontrando algum conforto em poder reconhecer abertamente essa dor. Um momento depois, ele perguntou sobre a localização deles, ao que Fiyun respondeu que eles estavam na sala de treinamento do Management Bureau. Enquanto eles estavam ocupados olhando ao redor, Fiyun chamou seu nome e jogou algo nele que ele pegou. Era uma espada, mas ele notou que parecia um pouco sem graça. Ela explicou que era o tipo de espada usada na sala de treinamento do departamento administrativo e disse que de agora em diante ele poderia usá-la. Ela então jogou outro objeto no chão e declarou que permitiria que ele lutasse com ela, afirmando que compreender adequadamente o verdadeiro poder dos dominadores também era responsabilidade do chefe do Bureau. Ele reconheceu que recusar o desafio da Fiyun parecia impossível, mas o incentivo de Mana para afirmar seu domínio, alegando que mandaria o chefe do Bureau voar, o fez rir, embora com força. Ele refletiu sobre a confiança de Mana, então agarrou a espada com mais força, decidindo enfrentar o desafio com a maior seriedade. Se vou fazer isso, é melhor dar tudo de mim, declarou ele. Fiyun perguntou se ele estava pronto, e, com um firme sim, preparou-se ciente de que seu adversário era o formidável chefe do departamento de gestão. Ele não pôde deixar de pensar que poderia representar um desafio mais difícil do que ela esperava, dada a conquista de um chefe imponente. Vamos começar, anunciou Fiyun. Para sua surpresa, ela desapareceu de vista apenas para reaparecer ao lado dele como uma rajada de vento, lançando um ataque rápido do qual ele evitou por pouco, curvando-se. Fiyun continuou, seu ataque implacável. Apesar de seus esforços para se esquivar e bloquear, a velocidade dela era avassaladora, forçando-o a recuar enquanto desviava seus ataques. Eventualmente ele caiu e saltou para trás, criando distância. O pânico se instalou quando ele sentiu a presença dela bem atrás dele. Com uma rápida volta e corrida, ele evitou o ataque surpresa por trás. Ofegante e lutando com a compreensão da força avassaladora de Fiyun, ele refletiu sobre sua jornada. Ele havia superado o chefe através de repetidas mortes, mas aqui estava ele, enfrentando um dominador que conquistou torres mágicas sem sucumbir nenhuma vez. A disparidade em suas habilidades era gritante, mas não era o momento de insistir nas diferenças ou deixar a frustração tomar conta. Se a defesa por si só não for suficiente, virarei a mesa abraçando o próprio risco de morte que outros evitam, pensou ele. Fiyun, no meio do ataque, ficou surpresa ao anunciar corajosamente o início de sua ofensiva, avançando para encontrá-la no centro da sala. Ela diminuiu a velocidade ao ver isso, e agarrou sua espada com força. Quando ele percebeu isso, ele ergueu a espada para trás para ganhar força, e balançou-a contra ela enquanto gritava que estava mais rápido agora. No entanto, ela se esquivou facilmente e se posicionou para um ataque. Ele não podia acreditar, e foi jogado para trás pelo ataque dela, rosnando de dor. Ela disse a ele que foi inesperado. Aterrissando no chão,
Ele respondeu que contra um monstro ou pessoa normal, ela seria capaz de escapar dos ataques de seu oponente sem problemas, e ele lançou outro ataque contra ela. Ela bloqueou sem esforço o ataque e contra-atacou, o que ele evitou, dizendo-lhe que agora mesmo, se ela não tivesse hesitado, teria sido uma luta unilateral. Ela rolou a espada na mão e atacou-o, mas ele saltou para longe, aterrissando a certa distância dela. Ele disse a ela que ela pensava que ele estava indefeso, e hesitou por um momento em atacá-lo com sua espada. Mas ele não achava que fosse apenas ela sendo gentil com ele porque ele estava agindo de uma forma que ela não entendia. Então ele pensou que a mão dela simplesmente congelou por instinto. Porém ele também se arriscou, e a razão é que ele tem um avivamento infinito. Ele então correu em direção a ela, desculpando-se por ter jogado injustamente. Ela bloqueou a espada dele e ele explicou que, sem fazer isso, não havia como uma pessoa comum vencer ela. Ela o empurrou quando retraiu sua espada e se esquivou de seu ataque, lembrando que havia recebido um relatório sobre o reavivamento infinito, e que Yoshido poderia retornar da morte indefinidamente, avançando sem medo da morte. Ela apareceu mais perto dele, ponderando que a habilidade de Yoshido era uma habilidade assustadora. Ela então atingiu Yoshito com o cabo da espada no rosto, fazendo-o voar, e avisou-o que isso não aconteceria uma segunda vez. Ele disse amaldiçoando que doía, mas então ele olhou para ela, e ela ficou chocada quando ele conseguiu apontar a espada perto de seu peito. Ele então disse a ela que, comparado a morrer, o ataque dela não doeu nada. Ela olhou para ele seriamente por um momento e sorriu. Ela então se virou, e disse que entendia seu poder agora, e que desta vez, reconheceria sua perda. Mas ela parou de falar quando ele caiu no chão. Ela se abaixou mais perto dele, confusa, e ele disse, trêmulo, que não se importava com quem ganhasse ou perdesse, mas que precisava de tratamento médico. Ele então desmaiou, e sua alma emergiu de seu corpo, fazendo com que Yuri e Mana corressem até ele preocupados. Em pânico, Mana pediu a Yuri que empurrasse rapidamente sua alma para trás, o que Yuri fez na tentativa de salvá-lo. Um momento depois, ele acordou e percebeu que quase havia morrido. Faion o lembrou de que ele não havia morrido de verdade, o que o fez exclamar que esse não era o ponto. Ele respirou fundo para se acalmar, e disse a ela que, como eles haviam brigado, a situação deveria ser resolvida. E perguntou se poderia voltar agora. No entanto, ela respondeu que não, dizendo-lhe que ainda precisavam ter uma conversa importante. Ele perguntou o que ela queria dizer com isso, e ela explicou que, como chefe do departamento de gestão, ela havia verificado que o seu verdadeiro poder excedia o de um membro médio. Por causa disso, ela desejou fazer um pedido especial a ele. Yuri perguntou sobre a natureza de um pedido especial do chefe da agência, e Mana acrescentou que era aquele que, segundo rumores, ofereceria uma recompensa absolutamente incrível. Fion informou-lhe que a recompensa poderia ser dada em dinheiro, acreditando ser uma quantia que o satisfaria plenamente. Ele expressou seu agradecimento pela oferta dela, mas pediu os detalhes do pedido. Ela revelou que há poucas horas o gabinete de gestão verificou o aparecimento de uma nova torre. Atualmente, a entrada estava sendo fechada. Então, ela queria que ele entrasse naquela torre e coletasse informações sobre ela. Ela explicou ainda que era a investigação preliminar da Torre dos Magos, Perséfone, e era um pedido que ela só poderia confiar a ele. Ele questionou se não era um procedimento padrão para o departamento de administração investigar sempre que uma nova torre mágica aparecia, e por que ela queria especificamente que ele realizasse essa tarefa. Ela explicou que já haviam despachado desafiantes do departamento de gestão, 2 grupos de 5, perfazendo um total de 10 pessoas, mas nenhum deles havia retornado. Ele, preocupado, perguntou se realmente nenhuma pessoa retornou. Mana, incrédula, sugeriu que certamente não poderia ser verdade. Fion admitiu que inicialmente também duvidou da notícia, mas teve que aceitá-la como fato quando a equipe de busca enviada posteriormente encontrou cada um dos desafiantes despachados mortos perto da entrada. Todos pareciam estar tentando escapar desesperadamente, mas pareciam estar sem energia a apenas um passo da saída. Ele pediu que ela esperasse um momento, questionando se ele estava certo ao presumir que a área próxima à entrada deveria ser uma zona segura, com o que ela concordou.
Ele ressaltou que monstros não deveriam aparecer em uma área segura e questionou por que eles morreriam ali. Ela respondeu que os corpos dos desafiantes não apresentavam ferimentos de ataques de monstros, deixando a causa da morte incerta. Ao receber a denúncia, ela apenas solicitou a retirada dos corpos, ligando imediatamente para a equipe de busca, devido às implicações perigosas e ao desconhecimento da causa da morte. Ela então o informou que esta era a situação atual na Torre Mágica de Perséfone. Ele suspirou, percebendo que por causa de sua infinita capacidade de reavivamento, ela queria lhe oferecer aquele pedido especial. Ela o advertiu para não entender mal, pois não tinha a intenção de arriscar sua vida descuidadamente. No entanto, ela também não podia permitir mais mortes dentro do departamento de gestão. Ela então se aproximou dele, perguntando seriamente se ele aceitaria o pedido por causa dela. Ele olhou para ela em silêncio por um momento, suspirou e respondeu que entendia. Mais tarde, na Torre dos Magos, Perséfone, ele entra na área segura. Ele inspira profundamente e dá um tapa em si mesmo para organizar seus pensamentos. Ele então jurou que identificaria a causa da morte dos desafiantes, sentindo a necessidade urgente de aliviar as preocupações de todos, lembrando principalmente de Yuri chorando e implorando para que ele não morresse. Ele abriu seu inventário determinado a seguir em frente e retirou seu item, sabendo que contavam com ele. Ele então agarrou a espada a minas de seu inimigo e avançou mais fundo na torre. No corredor, monstros e esqueletos vagavam, mas ele correu atrás deles, assustando os esqueletos e matando-os facilmente com um único golpe. Ele notou que os aminoácidos de seu inimigo eram leves e fáceis de usar, mas esperava que fosse um equipamento único. Ele estava prestes a testar a habilidade única dos aminoácidos de seu inimigo, quando uma fumaça roxa apareceu atrás dele. Ele sentiu o poder da fumaça, mas percebeu tarde demais, pois a fumaça o envolveu. Ele tentou cobrir o rosto enquanto a fumaça se aproximava, balançando a espada continuamente à sua frente, enquanto gritava para a fumaça fugir. No entanto, os pop-ups do sistema apareceram, e ele ficou chocado ao ler o que eles exibiam. Depois de ler, ele entendeu a causa de todas as mortes do desafiador. Foi a condição anormal conhecida como maldição de Perséfone, que agora o afligia, fazendo com que ele enfrentasse a morte em 120 segundos. Sua respiração ficou difícil com o passar dos segundos, mas ele sabia que era a decisão certa envolvê-lo, reconhecendo que um desafiante normal teria entrado em pânico em tal situação. Ele sabia que se eles pudessem deixar a Torre Mágica, quaisquer condições anormais, buffs e debuffs seriam cancelados. Os desafiantes do despacho, afligidos pela maldição, teriam se dirigido freneticamente para a saída. No entanto, apesar de chegar à área segura, a maldição entrou em vigor a apenas um passo dela. Ele percebeu que fazia sentido não haver ferimentos nos corpos, porque a causa da morte foi aquela condição anormal. Ele ficou surpreso quando a fumaça roxa subiu na frente dele, mas então lentamente deslizou para o lado e saiu correndo, deixando-o sozinho. Percebendo que depois de transferir a maldição para ele havia completado sua tarefa, ele ficou furioso e gritou para não subestimá-lo. Nem é preciso dizer que, contra sua infinita capacidade de renascimento, os efeitos da maldição seriam invertidos. A maldição então foi revertida, restaurando totalmente sua condição. Sorrindo, ele agradeceu a maldição e correu atrás dela, gritando que por causa da maldição, seu corpo estava em perfeitas condições. Ele olhou na direção para onde a fumaça amaldiçoada havia recuado, perguntando-se se deveria persegui-lo. Ao chegar à entrada da sala cercada pela fumaça amaldiçoada, ele percebeu que os desafiantes normais não teriam chance contra a torre. Ele entrou na sala, notando a névoa cada vez mais espessa, e ficou chocado ao ver um enorme pote de água roxa no centro. Ele deduziu que deveria ser a fonte da fumaça amaldiçoada. De repente, uma bola mágica afiada foi lançada contra ele, mas ele a evitou por pouco, virando a cabeça para o lado bem a tempo. Quando atingiu a parede, explodiu e então um monstro emergiu da cápsula. Foi o amaldiçoado porteiro da primavera que jogou inúmeras bolas mágicas nele. Ele facilmente se esquivou deles enquanto recuperava os aminoácidos de seus inimigos de seu inventário,
Tremeu de raiva ao vê-lo evitar o ataque e gritou de raiva. Uma fumaça espessa subiu da cápsula, chocando-o. Ele jogou a fumaça amaldiçoada nele e bateu palmas de excitação, ansioso para vê-lo sofrer. Ele entendeu que controlava a fumaça amaldiçoada, e sua intenção assassina estava literalmente transbordando devido às maldições sobrepostas. De repente, um esqueleto apareceu atrás dele, pronto para cortá-lo, mas ele se virou e cortou o esqueleto ao meio bem a tempo. Ele então percebeu que o Cursed Spring Gatekeeper havia chamado por mais monstros. Esqueletos avançaram sobre ele de todos os lados, e ele fez o possível para bloqueá-los e afastá-los sozinho. Mas um esqueleto encontrou uma abertura e o cortou por trás. Ele caiu no chão, machucado, e desabou em seu próprio sangue. O guardião da primavera amaldiçoada riu alegremente ao vê-lo aparentemente morto, mas ele, sorrindo, perguntou se poderia se dar ao luxo de ficar tão relaxado. Então sua inversão reverteu todas as suas maldições, restaurando totalmente sua condição. Ele então se levantou novamente e eliminou todos os esqueletos em seu caminho rapidamente, provocando o amaldiçoado porteiro da primavera, perguntando se não era tão ruim, e dizendo que a maldição da torre mágica nada mais era do que o remédio de recuperação da mais alta qualidade para ele. Ele então cortou o amaldiçoado porteiro da primavera em pedaços, com os aminoácidos de seu inimigo. Depois, ele ouviu a água do casulo mudar, e quando olhou para baixo, percebeu que a maldição da fonte havia desaparecido.